Boa tarde, meu nome é Verônica. Esse é um projeto de extensão que eu gostaria de desenvolver com meus alunos e com a comunidade para tratar de temas que têm a ver com a sociedade ao nosso redor, tá? Então, qualquer ideia não é mudar a cabeça de ninguém, não é fazer ninguém, não é doutrinar nenhuma pessoa, mas trazer pessoas com conhecimento, sites de interesse, é, dados para que você tome as suas decisões, você tenha a sua opinião, tá? Então vai precisar também de um pouquinho de trabalho seu, vou pôr algumas referências aqui e você terá que procurá-las, tudo bem? Então o assunto de hoje é a descriminalização da maconha, tá? É um assunto que partiu, né, devido à lei das drogas, né, conhecida como Lei das Drogas, 11.343 de 2006. O que tem essa lei? Por que ela está gerando essa polêmica, tá? Ela tem dois artigos que falam de crimes, tá? O artigo 28 diz que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, né, como usuário, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas, né? Então a gente vai ter advertência sobre o efeito das drogas, 2, prestação de serviços à comunidade e 3, medida educativa de comparecimento a programa de curso ou curso educativo, tá? E nós temos o artigo 33 em contraposição, que também fala dos crimes, tá? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Ou seja, as penas, né, para quem cai no artigo 28 e 33 são muito diferentes, tá? Então, o que é essa polêmica toda? Dizem que que não é todo, né, mas tem uma parcela da população que acredita que a pessoa enquadrada no artigo 28 ou 33, muito devido a fatores fenotípicos, né, se a pessoa é branca ou se a pessoa é negra, outros fatores socioeconômicos, se a pessoa tem um pouquinho mais de poder aquisitivo e a pessoa tem um pouquinho menos. Então, isso vai depender se aquele agente vai colocá-la como no artigo 33 ou no artigo 28, tá? É certeza isso? Não, tá? Não é certeza. Mas uma parcela da população está preocupada com isso e eu acho que toda vez que uma parcela da população está preocupada com algo, a gente tem que repensar. Tudo bem? Então, o que seria a ideia? Seria ver como trazer clarear, né, esses artigos 28 e 33. Então, quando a pessoa vai ser colocada no 28 e quando a pessoa seria colocada no 33, tá? Então, com essa dúvida, gente, aconteceu um recurso extraordinário, 635.659, dá para ver aqui no valor econômico, vou colocar aqui para vocês. Eles fizeram esse recurso extraordinário para falar sobre esse artigo 28 dessa lei 11.343, tá? Então, sobre a constitucionalidade desse artigo. Então, isso chegou ao STF e os juízes, os magistrados tiveram que emitir a sua opinião, né, seu parecer. Então, qual que foi o parecer emitido pelo STF? STF descriminalizou o porte de maconha, né? Isso foi tudo ontem, dia 26, dia 25 foi descriminalizado, dia 26 eles chegaram a um consenso de uma quantidade, tá? Então, o STF descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento foi concluído com maioria de votos, tá? Então aqui eu vou colocar para vocês algumas reportagens sobre como cada juiz votou, né? Cada magistrado votou. Então eles entenderam que precisa ter uma definição mais clara de quem entraria nesse 28 e quem seguiria para o 33, tá? Então a constitucionalidade do 28 aparentemente, eu não sou advogada, tá? Me corrijam, mas ela foi dada como certa, né?
E eles decidiram por uma quantidade, tá? Tanto uma quantidade de porte, né, que seria 40 gramas de maconha, tá? Eles ficaram restritos ao porte de maconha, né, ao consumo de maconha, e uma quantidade de plantas, que eu não sei se é 4 ou 6, tá? Na reportagem que eu passei para vocês tá certinho. Então, a partir deste momento, quem tiver para uso pessoal estaria descriminalizado. Mas não quer dizer que ela não esteja cometendo um ilícito. Ela está cometendo um ilícito, mas ele deixa de ter uma punição mais grave, tá? Justamente para tentar acertar essa questão de quem ficava nesse 28 e quem ia para o 33, que é muito mais rígido, né? A gente sai uma atividade socioeducativa e vai para uma atividade, uma atividade vai para até 15 anos de prisão, né? Então, bem mais rigorosa a pena de um e de outro. E então a gente tem outro capítulo dessa história, que é o Congresso, de posse de suas atribuições, decidiu fazer uma PEC, tá? O que é uma PEC? Uma PEC é uma emenda na Constituição, então vai modificar um capítulo da Constituição para falar que não, tanto o usuário quanto aquele que está entregando a droga, né, que seria o traficante, eles sim estão cometendo crime, tá? Então, qual que seria essa nova PEC, tá? Que ela começou no Senado, ela já foi aprovada no Senado, ela está na Câmara, tá? Para em trâmite na Câmara. Então, o objetivo dessa PEC seria alterar o artigo 5º da Constituição Federal, para prever como mandato de criminalização a posse e o porte de entorpecentes e drogas, afim, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que o legislador, à época, lá em 2006, ele queria que ambos fossem crimes e ambos fossem punidos como crimes, tá? E aí, para ter certeza dessa punição, eles querem colocar isso na Constituição, tá? Então, agora nós vamos ver o que a população brasileira acha disso, tá? Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma pesquisa razoavelmente recente, né, do Poder Data, no Poder 360. Eu coloquei aqui embaixo também. Ela é de 29 de setembro de 2023, né? Poder Data, 61% são contra a liberação de todas as drogas do Brasil, tá? Só 1 em cada 5 brasileiros defende a liberação. Rejeição é maior entre adultos e pessoas que cursaram ensino superior. Embora mais da metade dos brasileiros, 53%, seja favorável à descriminalização do porte de maconha, 61% dos eleitores dizem ser contra a liberação de todas as drogas. Eu acho que até isso, pelo fato do brasileiro, mais de 50% do brasileiro aceitar a descriminalização da maconha, que a gente vê que tinha uma tendência mesmo para que essa descriminalização acontecesse em algum momento, tá? E 61% dos eleitores dizem ser contra a liberação de todas as drogas. Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada entre 24 e 26 de setembro de 2023. Ou seja, a gente tem aqui uma maioria da população que é contra a liberação de todas as drogas, mas ali por volta de 50%, tá 53%, né? Então volta de 50% da população acha que a maconha seria uma droga permitida. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre legislação no mundo, tá? Coloquei aqui embaixo para vocês 3 vídeos. Um é sobre uma pequena história da marijuana, né, que é o termo em inglês. Ele explica um pouquinho desde 3.000 anos e fala muito sobre a legislação americana e fala que até o início do século XVIII ou XIX, não estou lembrada agora, era liberado em quase todos os países do mundo, né? Ele fala um pouquinho de diferença entre o cânhamo e a maconha, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, e como é que correu a legislação, principalmente dentro dos Estados Unidos, tá? Coloquei aqui pra gente também o Buenas Ideias, que é um historiador, ele é até bastante engraçado. Ele também fala sobre a questão jurisdicional da maconha e dando ênfase ao Brasil, tá? Como que o Brasil teve um certo protagonismo nessa proibição da maconha no planeta em meados do século XX, tá? E coloquei para vocês também, que fala um pouquinho sobre a história e fala um pouquinho sobre o mercado, aqui embaixo, um do dinheiro com você, tá? Eles, remédio
milagroso ou planta venenosa, tá? Então ele fala além da história, ele fala um pouquinho do mercado de maconha, no mercado de cannabis, no mundo que já existe, tá? Que as pessoas que querem investir, elas já têm condições de investir. Em seguida, gente, eu fiz um histórico aqui de estados, de países que já permitem o uso da maconha. A gente tem a Austrália, mas eu ainda não coloquei nada sobre a Austrália, mas coloquei outros aqui, tá? Vou começar pela Holanda. A Holanda, ele fez uma política de tolerância, tá? Ele fez uma descriminalização lá em 1976, tá? Então ele descriminalizou o porte e o consumo. Então ele não fez uma legalização geral. Então você não poderia vender a grandes montantes de maconha, tá? Isso gerou um turismo, tá? Então tem um turismo a longa data. Muitos holandeses passaram a plantar cannabis e os cafés surgiram, né? Então, nos cafés você pode escolher o tipo da cannabis que você quer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que você quer receber. E esses cafés são regulados pelo Estado, tá? Virou até uma questão cultural do país. Problema da legislação que eu coloquei aqui para vocês. Lá, você só pode comercializar, ou pode ter em estoque 500 gramas de maconha. Então, para o café, ele não pode ter um estoque, né? Então, como é que ele faz para receber esses 500 gramas quando está acabando? Ele liga para alguém, né? E essa pessoa tem que trazer. Só que levar 500 gramas na rua é proibido. Então, isso gera uma certa criminalização da pessoa que está transportando. Isso é complicado, né? O produto não vai brotar ali dentro, né? E você acaba criminalizando a pessoa que está levando, né? Outra coisa que aconteceu também, eu falei para vocês que lá na década de 70 para frente, muita gente começou a plantar a cannabis. Só que de 2001 para cá eles estão arrefecendo essas plantações, até chegando a tomar de agricultores as suas terras que usam maconha, ou seja, eles têm esse comércio, mas eles estão dificultando cada vez mais esse comércio acontecer. E acaba que tem uma parte legal, porque você permitiu, né? Mais pequenas quantidades, mas você não deixa esse transporte acontecer de uma maneira segura. Então, isso complica bastante, tá? Então, tá explicado aqui nesse documentáriozinho que eu coloquei para vocês. Nesse documentário também fala um pouquinho de Washington, tá? Washington, ele teve a legalização da maconha, né, de uso pessoal, só que como o dinheiro de Washington, né, quem sustenta Washington é todo o estado dos Estados Unidos, não é um estado, né, propriamente dito, é só um distrito, igual que a gente tem o Distrito Federal, lá eles têm o distrito de Washington, né, e aí eles proibiram uma regulamentação. Então lá eles estão com um problema parecido, né? Então você pode ter a droga, né, a maconha, você pode entregar essa maconha para alguém, sabe? Sempre você pode dar uma pequena dose para uma pessoa e aí você pode dar para outra pessoa, essa pessoa passa para frente. Então você pode fazer doações, mas você não pode vender. Então isso não diminuiu o tráfico, porque a pessoa que não tem onde conseguir, ela acaba comprando. Uma coisa interessante que eles acabaram fazendo, né, como não tem uma regulamentação de compra e venda, eles acabaram criando uma regulamentação de faça você mesmo. Então eles doam a planta, ensinam a pessoa a cuidar daquela planta e vendem as coisinhas para cuidar da planta, a luz própria, os vasos, as sementes, tudo para você ser um produtor de cannabis, né? Então, eles conseguiram criar uma indústria de educação de cannabis, porque é proibido vender, né? Mas aí não diminui o tráfico, por quê? Porque você não tem como comprar legalmente, tá? Tem uma reclamação dos policiais, como é que você faz só metade da legalização, né, na descriminalização. Vou colocar aqui para vocês um outro, que é de 60 minutos, 40 minutos, na verdade. Ele fala sobre a Califórnia, sobre o Colorado e um pouco sobre o futuro da cannabis nos Estados Unidos, tá? O Colorado começou a ter muito retorno em taxas, né, que é impostos, né, então foi benéfico para o estado. Eles falaram ali de um problema de financiamento, então tem muito financiamento em dinheiro que acaba sendo prejudicial, né, porque você acaba tendo uma possibilidade de contrabando aí, né, financeiro, corrupção, algum tipo de corrupção. Já a Califórnia, gente, eles estão tendo um problema que a regulamentação está muito grave, muito apertada.
Então tem muita gente que quer entrar no mercado, que começa a produzir, e aí, como as tarifas são muito altas, a regulamentação muito difícil para você produzir legalmente, quem tá legal acaba não tendo grandes lucros, porque as pessoas preferem comprar de quem é ilegal, porque sai mais barato, né? Então eles não estão conseguindo fazer uma regulação efetiva, né? Porque a regulação, né, para a droga, ela tá tão rigorosa que poucos conseguem se regularizar, então eles acabam ficando no mercado irregular. E quem se regularizou acaba não conseguindo vender, né? Porque tá mais caro do que do irregular. Então eles criaram uma mais irregularidade para o Estado, né? Isso é complicado, tá? Que mais? Sobre o futuro eu não lembro muito bem, mas depois vocês podem assistir, tá? São 40 minutos, são 3 reportagens diferentes, Califórnia, Colorado e futuro da maconha nos Estados Unidos. O outro que eu coloquei aqui para vocês foi um documentário, tá? Da Politize. Eles falam um pouquinho sobre a história também, eles acabam comparando a proibição da maconha com a lei seca nos Estados Unidos, né, lá no início do século XX, quando era proibido o álcool, né. Fala um pouquinho da descriminalização das drogas, que a República Tcheca começou em 1993, então não é legalização, é descriminalização na República Tcheca. E em Portugal também, que tem uma descriminalização para o usuário, a descriminalização de usuário até 10 doses de qualquer droga. Então, passou de ser um problema de segurança para um problema de saúde pública. Então, aquele usuário é passado para serviços de saúde. Coloquei aqui também sobre Portugal duas reportagens, uma reportagem e uma notícia de opinião. Os dois são do Diário de Notícias, né? A notícia de opinião é de Fernando Câncio, o grande embuste da descriminalização do consumo de drogas, e também do mesmo Diário de Notícias, que eu deixei aqui embaixo para vocês, o consumo de drogas aumentou em 20% na última década em todo o mundo. Então fala um pouquinho da questão de Portugal e do resto do mundo, como isso se estabelece, tá? Nesse pequeno documentário da Politize que eu falei para vocês, tem que o Centro Europeu de Monitoramento de Drogas, entre 2001 a 2011, eles falam que teve um aumento do consumo de várias drogas em Portugal, tá? Como maconha, cocaína, anfetaminas e LSD. Então, a descriminalização trouxe um aumento do consumo, tá? E a gente vai ver isso em quase todos os países que tiveram, sim, ou a descriminalização ou a legalização. Também nesse mesmo documentário da Politize, fala um pouquinho do Uruguai, onde a legalização, lá no Uruguai hoje é legalizado desde 2013, tanto o consumo quanto a produção da maconha. Claro que eles têm regulamentação de limites, de quantidades, foram criados alguns clubes, tá? Tem de uso farmacêutico, foi uma política gradativa, tá? Acho que só em 2017 que pôde ter em farmácias, tá? Também coloquei aqui embaixo para vocês um pequeno podcast da BBC, né, que fala 10 anos depois da legalização do Uruguai. Então, é um podcast agora de 2023 que fala 10 fatos, um podcast agora de 2023 que fala 10 fatos sobre após a descriminalização da maconha no Uruguai, tá? O que é interessante sobre o Uruguai é que eles fizeram uma pesquisa agora em 22 que falou 48% dos uruguaios concordam com a lei de regulamentação agora em 2022. É o dobro do que aceitava lá em 2012, tá? Ou seja, teve um crescimento, dobrou o crescimento de pessoas que começam a aceitar essa legalização. Por que, gente, elas começaram a aceitar? Elas começaram a aceitar porque aparentemente não teve grandes mudanças na rotina do dia a dia deles, tá? O mesmo também não pode se dizer, apesar de não ter tido grandes mudanças de rotina, não reduziu o tráfico, tá? Então o Uruguai ainda tem problemas com o tráfico e também não reduziu o número de homicídios no país, tá? Devido a essa regulamentação. Então teve seus prós e contras. A população passou a aceitar mais, hoje mais gente se diz usuário, muitas pessoas procuram produtos de melhor qualidade, mas o tráfico não se encerrou e
O assassinato também não, tá relacionado ao tráfico de drogas, tá? O Uruguai já está exportando, tá? Para outros países. Cerca de 80% é para fins medicinais, eles exportam para Portugal, Alemanha, Israel e Canadá, então tem uma taxa de exportação aí do Uruguai da maconha, tudo bem? O Canadá também, coloquei aqui para vocês, faz 6 anos da legalização. No Canadá, 7 em cada 10 usuários eles recorrem ao mercado legal, tá? 70%. Devido à conveniência de compra e à segurança do produto. Então, ali eles têm certeza daquilo que eles estão comprando, tá? Infelizmente, aí no final dessa reportagenzinha, uma reportagem de 2 minutos, tem um farmacêutico que fala das suas preocupações de saúde, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Sobre a liberação da maconha. Especialmente para os jovens, a gente vai falar que para o cérebro dos jovens a maconha é bastante prejudicial e geralmente aos adolescentes e jovens que têm mais vontade, né, de experimentar uma droga. A Alemanha, tá? Foi a mais recente eu não entendi muito bem se ela... Não, legalizou para recreação limitada, tá? E clubes de cannabis, desde que seja longe de crianças, escolas, parques, tá? Agora foi em fevereiro de 24. Foi o último país que realmente legalizou. Eu não tenho, acho que tá escrito legalizou aqui, mas eu não entendi se foi legalizou ou descriminalizou aqui nesse caso, tá? Mas foi o mais recente, foi a Alemanha. Então precisa de um tempo para a gente ver como é que se enrola nesse país. Então a gente vê que tem uma tendência em alguns países, alguns estados americanos, de ter uma liberação dessa droga, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a planta em si e sobre os efeitos dela no organismo humano, né? Então a gente tem 3 espécies principais, vocês vão ver que tem outras, tá? Mas as mais antigas, mais conhecidas são essas 3. Então a gente tem o cânhamo, a cannabis sativa e a cannabis índica, tá? Tem outras, mas essas são as 3 principais. Todas são da mesma espécie, tá? O cânhamo, ele tem uma baixa dosagem de psicoativos, então ele não é usado nem para recreação nem para fins medicinais. A gente pode usá-lo para produzir fibras, para produzir roupas, cordas, até papel. Falam que a fibra do cânhamo é até melhor que a fibra do algodão para produção de roupas, tá? As velas, os barcos a velas que vieram para o Brasil, elas eram todas de cânhamo, tá? Já as outras duas, nós temos a cannabis sativa e a cannabis índica. A cannabis índica, ela tem mais do que eles chamam de CBD, né? O CBD, ele é mais sedativo, né? A pessoa fica com mais sono, fica mais introspectiva. E a outra sativa, ela tem mais do outro psicoativo que é o THC. O THC ele te deixa mais eufórico, mais criativo, mais focado e também evita enjoos, tá? Então o CDB e o THC eles têm propriedades medicinais e têm propriedades psicoativas, né? Então são propriedades diferentes. Então se você fumar uma planta que tenha mais THC, uma planta sativa, você vai ter um resultado prático no seu cérebro. E se você fumar a que tem CBD, desculpa, você terá uma propriedade mais calma, mais sonolência, tá? Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Coloquei aqui embaixo para vocês 2 professores, tá? Um professor de Stanford e o outro... também acho que eu não lembro qual que é a universidade do outro. Um trabalha com o coração e o outro trabalha com o cérebro, tá? Mas tá aqui embaixo para vocês verem. Então eu tenho uma influência benéfica e maléfica no organismo, tanto é que a gente pode usá-la como remédio, mas também pode ser prejudicial. O professor que fala do coração, ele chegou a dizer que há possibilidade de infartos, tá? Principalmente se a pessoa consome com mais dosagem. Então ele explica um pouco a diferença entre fumar e ingerir, né? Que a ingestão você consegue ter mais controle sobre aquela substância do que o fumo, né? O fumo ele tem uma elevação ao cérebro mais rápida,
mas ao mesmo tempo você tem menos controle da quantidade de droga que foi para aquela pessoa, né? Agora, se a pessoa ingerir, principalmente se ela ingerir o óleo, então é mais fácil para você utilizar para fins medicinais. Então ele fala essas diferenças. Ele conta alguns casos de pacientes cardiológicos que ele teve, até um que morreu de infarto após consumo, né? Após comer a maconha, tá? Comeu sem querer, né? Ele comeu uma quantidade alta e não é considerada overdose, gente, a maconha não causa overdose, mas ele acabou tendo uma parada cardíaca, tá? Talvez por quando você tem psicoativo que causa excitação, essa excitação também mexe no seu organismo, né? Também faz o seu coração bater mais forte. Então, isso acabou causando uma parada cardíaca em um dos pacientes dele. Parece que tem mais estudos sobre isso, tá? Então, o outro professor fala mais sobre os efeitos dos cérebros, nocivos e benéficos, e como as pessoas lidam com isso, tá? Um problema que eu vi falando aqui, primeiro, menores de 25 anos, parece que o lóbulo frontal não está pronto, então, quando você é menor de 25 anos, você tem uma plasticidade cerebral maior, então você incorre a riscos de ter problemas futuros maiores do que uma pessoa adulta, né? Acima dos 25 anos, com o cérebro já todo formado. Também coloquei aqui, coloquei até em português para vocês verem a diferença, o que pode acontecer. Um problema que eu reparei aqui, que eu acho bem sério, quando você. Primeiro, a questão de fumar, né? Então, o fumo ele faz mal, assim como o fumo do cigarro causa câncer em vários pontos e efizemas pulmonares. A maconha, por você fumar, você está ingerindo também gases tóxicos, né? Ingerindo fumaça, e não é bom para o seu organismo, também pode gerar câncer e etc. Outro problema, quando você toma álcool, né? O álcool ele se dilui no sangue. Eles falam bastante sobre isso. E o sangue, quando você pega é proibido dirigir, né? Porque sobre efeito de álcool, que é psicoativo também. Só que aí, se você para numa blitz, o bafômetro pode dizer se você consumiu ou não. Então, a sociedade tem como controlar um motorista que tenha ingerido bebida alcoólica, né? Agora, não é dificilmente você conseguiria fazer o mesmo com a maconha, tá? A maconha, pelo que eles explicaram ali, ela é lipossolúvel, então ela vai para as células de gordura, então ela não fica circulando no sangue. Então você teria que fazer um exame de urina para saber se aquela pessoa consumiu ou não maconha. Acho que eles conseguem ver principalmente em 8 dias, mas até 30 dias. Mas imagina, você para numa blitz, tem que fazer xixi num potinho, fica complicado, né? Então, se tiver a descriminalização, a liberação, como é que você vai coibir que aquela pessoa dirija ou opere uma máquina usando esse psicoativo, né? Porque querendo ou não, é um psicoativo, né? Ela altera a resposta daquele indivíduo naquele momento. Então, assim como a gente evita não, a gente proíbe no nosso país, né? Tem países que evitam, mas que tem uma quantidade mínima no sangue permitida. Mas aqui não, aqui a gente proíbe, é 0% de álcool. Então, como é que a gente vai fazer o mesmo para maconha, tá? Quando eu estava na faculdade, eu já tive relatos, né, de colegas meus que pegaram carona com rapazes que foram fumando maconha, sabe? Aí eles ficaram super chateados, morrendo de medo, mas estavam no meio da estrada, não sabia o que fazer, né? A pessoa também não tinha o menor senso de civilidade, né? Você tá dando carona para outras pessoas, a pessoa tá pagando a sua carona e você vai fumar maconha para dirigir, né? Então, um grave risco. Então, acho que a gente tem que pensar nesse ponto, como é que a gente vai regular a questão do trânsito, tá? Outra coisa, quando a pessoa tá com psicoativos, ela tem mais chances de violência doméstica, por exemplo, né? Então a gente sabe que homens bêbados eles acabam agredindo mais a esposa. Então por que os drogados não, tá? Então a gente tem que começar a ter esse tipo de de preocupação, tá, gente? Outra coisa que eu coloquei aqui embaixo foram 3 pessoas que pararam de usar maconha e eles estão muito mais felizes hoje, tá? Mas eles usavam frequentemente, então não são aquelas pessoas que usam de tempos em tempos, né? Então eles narram a experiência deles, né?
Em um dos vídeos que eu pus aqui embaixo, ele fala um pouquinho da diferença, fala que a cannabis tem muito mais uma questão de dependência do que de vício, tá? Então é mais difícil a pessoa ficar viciada em cannabis, mas ela acaba tendo aquela dependência emocional, sabe? Aí quando você tá cansado, você vai lá e fuma a maconha, aquela dependência emocional ela acontece, mas não é tanto a questão do vício físico, tá? Tanto é que você vai ver que esses rapazes que estão dando o depoimento deles, eles pararam num período razoável, assim, sabe? Não ficaram anos tentando largar, eles conseguiram largar num período razoável. Então, é muito mais uma dependência do que um vício, né? Então, eu falo um pouquinho disso também. E por fim, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que eu acho dessa polêmica toda, tá? Então, agora é o que eu acho. Primeiro, a gente viu aqui que ela tem efeitos psicomotores, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, como qualquer outra droga. Mas, como a gente viu lá no começo, 53% dos brasileiros acham que a maconha poderia ser liberada ou descriminalizada. Pelo que eu estudei aqui no mundo, é mais interessante fazer uma legalização do que uma descriminalização. Por quê? Se isso for o que a sociedade quiser, tá, gente? Porque a gente tem que passar pelo legislativo, tem que ter audiências públicas, consultas públicas, então acho que tem que ser uma decisão da sociedade. Mas se a sociedade quiser, talvez a legalização da maconha seja melhor do que a descriminalização, porque a gente viu ali, eu falei para vocês, os problemas que tá tendo em Washington, né? Que o tráfico não diminuiu, porque as pessoas não podem comprar, elas só podem ganhar, né? Então isso acaba complicando um pouco. Lá na Holanda também, como é que faz esse transporte? O transporte é feito escondido, né, para chegar nos cafés, então isso acaba criando também uma situação ilegal. O excesso de regulamentação acabou atrapalhando lá na Califórnia, né? Então, apesar de ter legalizado, a gente viu lá vi que na Califórnia eles acabaram tendo problemas, regulamentação e taxas, né? De continuação do tráfico. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se legalizar, tá? Já no Canadá, a gente vê que a sociedade já está mais adepta, né, a comprar drogas lícitas. No Uruguai também, as pessoas estão procurando mais lícito, apesar de no Uruguai, já falei para vocês, não diminuiu o índice de homicídios devido ao tráfico e agora o tráfico continua, tá? Então, as pessoas, tem uma estatística que eu coloquei ali para vocês, num dos documentários, que fala que diminuiu, né, o tráfico, e à medida que as pessoas vão ficando mais seguras de comprar regulado, elas está diminuindo cada vez mais. Mas a questão dos homicídios não, né? Então é um debate profundo, mas de todas as que eu vi aqui, a legalização parece muito mais saudável, né? Porque você acaba legalizando todo uma estrutura do que só a descriminalização, porque a descriminalização você ainda está financiando o tráfico, tá? Outro ponto da maconha que é importante a gente ressaltar é essa questão de ela não fica no sangue, ela é lipossolúvel. Um dos professores explicou bem isso. Então você não consegue ter um bafômetro de maconha. Então, se você não tem um bafômetro de maconha, gente, como é que você vai regular a questão da maconha no trânsito, né? Porque o álcool, você pega um bafômetro, então você consegue ver se a pessoa usou ou não álcool e qual que é a dosagem de álcool que está no corpo dessa pessoa. A maconha você não pode fazer isso. Então, você vai fazer testes de urina com motoristas diariamente, mensalmente. Que mais? Você tem aquele negócio da luz, né, que joga no olho do motorista para ver a pupila, mas também não é certeza, é muito uma questão de treino, né? Então é complicado se você tem uma legalização e a gente tem esse problema do trânsito. Outra coisa que me preocupa também é o aumento de violência doméstica. Será que não aumenta a violência doméstica? Procurei muito a questão da maconha ser porta de entrada para outras drogas. Não achei, tá? Talvez tenha. Eu achei mais opiniões, falando, é porta de entrada para outras drogas, mas eu não achei estatísticas disso, tá? Então, a minha opinião da Lei 11.343, tá? O que eu penso?
eu penso que o ideal seria tirar o pequeno traficante ali do artigo 33 e colocá-lo ali no artigo 28 junto com o consumidor, tá? Que aí o que faria nesse artigo 28? O artigo 28 eu tenho penas muito baixas, tá? Advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa. Então, o que eu faria? Eu colocaria essa mula, né, esse pequeno traficante ali para o artigo 28 e apertaria um pouquinho essa pena. Então, tanto o consumidor quanto o pequeno traficante, o que eles teriam como punição? Para começar, tornozeleira eletrônica, né? Então, colocar tanto o consumidor, independente de classe, cor, raça, sexo, tudo, colocou ali a tornozeleira eletrônica nessa pessoa, nessas duas pessoas, né? Tanto que comprou quanto que vendeu. E colocar como obrigatória a prestação de serviços à comunidade, né? Então, pôr esses dois aí, tanto o pequeno traficante quanto o consumidor, para varrer rua, para cortar grama na rodovia. Gente, às vezes a rodovia tá um sol, eu vejo aquelas pessoas cortando grama e me dá uma dor no coração. Eu acho que seria uma boa punição para a pessoa ver que ela faz parte de uma sociedade, né? Pintar prédio público, por que não pôr tanto o pequeno traficante, né, o mula, como o usuário, para pintar um prédio público? Tem tanto escola pública, tanto asilo precisando de tinta, né? E colocar essas pessoas para fazer isso, sabe? Então, tornar a prestação de serviço para aquele que, tanto o consumidor quanto o pequeno traficante, obrigatória, né? Porque esse negócio de pagar a cesta básica, gente, o que acontece? Quem é classe média, média alta, gente rica, vai pagar a cesta básica, talvez dê um apertozinho no orçamento, mas segue. E o pobre? Então, você acaba punindo mais o pobre. Mas se você põe os dois com a tornozeleira eletrônica para trabalhar, você está punindo ambos da mesma forma, tá? Por um período também, né? Um mês de serviço, 2 meses, 3 meses. Então, e essa pessoa volta para casa dela para dormir, mas no dia seguinte ela tem que estar lá naquele horário, toma o café da manhã dela ali, almoço, janta, e ao longo do dia ela presta esse serviço comunitário, à noite ela volta para casa dela, né? Aí com isso você evita o encarceramento, né? Que é o que eles falam, que o encarceramento é muito caro. Eu não sei também quanto que custaria esse tipo de programa, mas eu acho que seria um programa justo. Você cria uma punição severa, né? Porque você colocar uma tornozeleira eletrônica e marcar a hora para a pessoa chegar e para a pessoa ir embora não é uma punição simples. Se essa pessoa tentar fugir ou tirar a tornozeleira ou não comparecer, né, no trabalho, aí sim ela teria que dormir na cadeia ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo de serviço. Mas se não, ela pode dormir na casa dela, ter os domingos de descanso, né? Mas aí seria uma punição para ambos. Acho que seria interessante, pô, ambos fazendo cursos socioeducativos também, seria interessante, medidas socioeducativas, né? Estudar o que a droga faz no organismo, né? Aqui no Brasil a gente teve, quando a gente proibiu fumar em locais fechados, quando começou a colocar aquelas fotos horríveis no maço de cigarro, a gente diminuiu muito. Por exemplo, a geração dos meus pais, minha mãe tem 8 irmãos, só ela não fumou no período da vida, né? Na minha geração, nem eu nem meus irmãos fumamos, nem meus amigos não fumam. Eu tinha uma amiga minha que fumava de fim de semana e eu acho que foi muito útil, né? Essa legislação do cigarro acabou que fez com que muita gente nem experimentasse. Uma coisa que sempre me incomodou muito foi o fedor da pessoa que fuma, né? Então, a pessoa que fuma, ela fede. Não na hora que ela tá fumando, mas no dia seguinte a roupa fede, o suor fede, tudo fede. E quando todo mundo fumava na época da minha mãe, ninguém percebia, porque todo mundo fumava. A partir do momento que uma parcela da sociedade parou de fumar, você começa a ver essas coisas, sabe? Então, por que não? Né, pensar nesse tipo de legislação, né, do cigarro. Se deu certo com o cigarro, pode ser que dê também. Não quer dizer que as pessoas não fumem hoje, mas eu vejo pela geração, né, geração da minha mãe, de 7 irmãos, de 8 irmãos, só ela não fumou. E entre eu e meus primos, gente, a gente tem 14 primos, né, desse lado da família. Acho que 2 fumaram.
de 14, né? 2 fumaram, e os 2 acho que já largaram, né? Então, criou um fato da pessoa fumar em locais separados, ela ter que se afastar e tal, criou uma diferenciação, né? Então, por que não pensar nisso, né? Nessa socioeducativa, não mostrar para a pessoa que ela pode, de certa forma, né, ter que sair para fumar, ter que sair para não sei o quê, faz com que a pessoa desista, tá? Então, uma opinião pessoal, acho que no caso desse imbróglio todo, a gente poderia discutir, tá? Como sociedade, a legalização, não liberalização, mas a legalização da maconha, e colocar o pequeno traficante, né, nesse artigo 28, apertando as penas do artigo 28. Primeira coisa que eu acho que teria que pôr é a bendita da tornozeleira eletrônica e um serviço social decente, né? Eu, igual eu falei para vocês, sempre quando eu tô na rodovia, me dá uma dor no coração aquelas pessoas cortando grama no sol. Quem sabe não colocar esses rapazes e essas moças que fumam recreativamente ou que usam drogas mais pesadas, né? Se a gente chegar à conclusão que a maconha tem que ser liberada no país, cortar grama no sol, né? Por uns dias, ir lá no asilo, pintar a parede do asilo, sabe? Ver aquelas pessoas. Eu acho que pode ser uma correção útil e talvez muito melhor do que simplesmente encarcerar, né? Também não sei os custos financeiros, talvez começar de uma forma gradativa isso, né? Mas aí é uma sugestão, opinião pessoal. E agora, o que você acha? Né? A gente falou muito sobre os artigos, sobre as polêmicas, sobre o que a maconha faz no corpo humano, se é bom, se é ruim, sobre o tem medicinal, né, as propriedades medicinais, sobre os outros países que já estão passando, que a gente pode aprender com eles. Eu acho que o Kim que eu mostrei por aqui tem muita coisa para a gente aprender de erros e acertos de outros países. Então, acho que é uma discussão muito longa e confesso que, assim como vocês devem ter chegado no final sem uma resposta pronta, eu também não tenho. Né? E eu acho que é assim que a gente toca uma sociedade, né? Mas eu acho que a gente tem que ir mais devagar, com mais seriedade em todos os assuntos. E esse é um assunto que precisa ser tratado com seriedade, com respeito, tá? E mais uma vez, muito obrigada. E semana que vem eu estou de volta com mais uma polêmica da semana. Eu tava vendo o negócio dos jogos, talvez. Vamos ver o que eu falo. Obrigada. Se gostou, inscreva-se no canal. Deixe aqui seu comentário. Por favor, curta. Eu sou nova aqui. Eu gostaria que esse tipo de raciocínio mais complexo chegue em mais pessoas, tá? E eu não quero mudar a sua opinião. Se você é a favor da maconha ou contra a maconha, leia, estude, tenha... como é que chama? Tenha bagagem para opinar, tá? Não simplesmente eu acho. Esqueça o eu acho. Tire o eu acho da sua vida e fala, ó, tem estatística tal, 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 tem país tal, 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 aconteceu isso, isso, isso. E aí você vai ter uma opinião muito mais embasada e ninguém vai controlar a sua forma de pensar. Seja ela de esquerda, de direita, de centro, do cabeça para baixo. Tudo bem? Bom dia.